A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios e no programa de hoje o tema é a importância do ministério infantil na igreja. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos a Graciele Amâncio, ou melhor, a tia Grazi, como é conhecido pelas crianças, para falar um pouco sobre esse assunto. Tia Grazi, eu posso chamar de tia, né? Tia Grazi, seja muito bem-vinda ao podcast Ministérios. Amém, Deus abençoe. Fico muito grata, a Deus por essa oportunidade também e por estar aqui conhecendo vocês. A gente já teve uma conversa bem bacana aqui no início e é bênção aqui. Amém. Conversamos muito, né? Mas antes de fazermos as perguntas relacionadas ao tema, o Arthur vai estar orando, né, para darmos início debaixo da bênção de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Pai amado, neste momento quero te agradecer por essa oportunidade e te pedir também perdão por todas as nossas falhas. Deus, aqui, Senhor, meu Deus, coloco este podcast em Tuas mãos, coloco, Senhor, a vida, Senhor, da Graça em Tuas mãos, a vida do João, a minha, do Eliel, e de cada um que vai assistir. Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas, que esse podcast venha ser, ó Pai, uma bênção na vida de pessoas, e que pessoas possam ser tocadas através desses vídeos. Senhor, abençoa de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E para darmos início, como eu falei no tema, né, qual a importância do ministério infantil na igreja? Quando a gente fala de ministério infantil, a gente não está falando só das crianças, né? A gente está falando das famílias dessas crianças, a gente está envolvendo toda uma estrutura também. Mas, assim, a importância do ministério infantil, ela é importante para todo mundo, né? Porque, para a gente que é pai, quando uma igreja tem uma estrutura para poder receber aquela criança e ter um acompanhamento com aquela criança, nós, pais, ficamos gratos por isso, porque além da gente estar ensinando em casa, a criança também está recebendo na igreja algo mais, uma instrução a mais. E para quem é da igreja, né? Sim. E está ali, por exemplo, o pastor, né? As lideranças no geral, já sabe que a base da igreja está sendo preparada, está sendo instruída. Que é o futuro da igreja, né? É o presente. O presente? É o presente. Porque a gente tem a ideia de que as crianças só vão fazer parte da igreja quando crescer, né? Mas elas já fazem Elas parte, já né? fazem parte. Desculpa aí a minha falta de experiência, né? Mas realmente está certo, né? Porque hoje essa criança, se ela for bem instruída, né? Essa a importância que a gente tem que dar. Porque se essa criança for bem instruída agora, ela vai ser um bom diácono, ela vai ser um excelente instrumentista, ela vai ser... Sabe, a gente vai ter várias crianças ali, tipo, hoje, na sua igreja, né, de quem estiver aqui assistindo. As crianças que você olha lá hoje, você consegue ver o pastor, você consegue ver o músico, você consegue ver... Sabe, tem crianças que você olha assim, é um líder nato, mas ele tem que ser influenciado para o bem. E dentro da igreja, com o ministério infantil, a gente consegue, com a visão certa, estar ali dando a essa criança a influência certa para ela exercer com excelência o ministério dela, que vai ser o futuro pastor, que vai ser, enfim. Então, essa é a importância, a visão certa do ministério infantil, a nossa visão faz toda a diferença para que essa criança, essa base dessa igreja seja fortalecida. Porque em vários outros lugares a gente vê o quê? As pessoas vão se preocupar em instruir a criança, em pegar um time de futebol, vamos falar, né? Sim, sim. Não tem lá o júnior, né? Tem Tem a sub-20, base. sub-17. Exatamente. Então, na igreja é assim também. A gente, para ter um time fortalecido futuramente, a gente tem que investir na base agora, que é as crianças. Verdade, e é bom a gente aprender, né? Que eu pensei que era o futuro e a irmã falou certo, é o presente, porque as crianças também fazem parte da igreja, né? As crianças são, é o corpo da igreja também, Isso. né? Eu faço pergunta, não. É o primeiro? A segunda, eu já fiz tá. a primeira. Isso. Qual o conselho você daria para as igrejas que não investem no ministério infantil? Conselho que
pode estar ajudando, né? Igreja que acha que o ministério infantil não é muita coisa, acho que é uma perca de tempo, porque tem pessoas que acham que é perca de tempo, mas não querem investir no presente, né? O João falou futuro, não, no nosso presente, que são as crianças. Bom, não sei se vai ser bem um conselho, né? Mas quem não investe nas crianças, tem alguém investindo no lugar da igreja. O mundo está investindo pesado. Verdade. Então, a gente está perdendo espaço, perdendo território. Então, se a igreja não tiver essa preocupação de investir na criança, tem alguém pensando nisso. Eu sempre falo que é difícil competir com a Disney. É muito difícil. Mas se a gente tão somente fizer a nossa parte, a gente não está competindo, a gente está fazendo a nossa parte. Sabe? A igreja, ela está aí para brilhar, ela está aí para iluminar esse mundo que jaz do maligno. Então, se a gente pensar que a criança hoje ela não é importante, que eu não vou investir porque é melhor investir no adulto que traz algum recurso, que traz uma mão de obra, né? Que, tipo, não vou ter tanto trabalho assim. Não vou... A criança, ela exige um investimento. Existe um investimento de espaço, de outros recursos, mão de obra, mas a criança, ela está ali e ela vai ser o que você instruir ela, sabe? Existe uma frase que a gente que é do Ministério Infantil conhece muito bem, que é: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Sim. Quem está chegando primeiro na vida dessas crianças? E essa questão não é nem de aconselhar a igreja, os pais, a igreja, todo mundo que está em volta dessa criança. Ela precisa ser instruída. E essa é a nossa responsabilidade, como igreja, como pais, de instruir essa criança. Sim. E muitas das vezes, por exemplo, quando a gente vai falar, é uma perca de tempo. Gente, se nós pensarmos que essa criança, ela vai ser o missionário, ela já é o missionário. Quando a gente está falando de uma criança, a gente está falando de alguém que não tem medo. Criança não tem medo. Não. Ela é um evangelista. Você fala assim, olha, a gente vai fazer tal coisa, assim, você vai... Às vezes, você coloca uma criança para fazer uma apresentação, ela vai trazer a família inteira, coisa que a gente, adulto, a gente... Ô mãe, ô pai, se não é da mesma igreja, né? Vamos lá e tal. Às vezes você nem chama, tipo... Tem mais vergonha que a criança. A criança, né? Não. A criança, ela tem esse carisma para chamar, muitas vezes, a família inteira, né? Então, voltando à pergunta, investir é mais do que necessário nas crianças, no Ministério Infantil, porque elas são a igreja de Cristo, elas são o corpo de Cristo, como você disse, elas estão ali. E esse não é um custo, esse é um investimento mais do retorno maior que você vai ter. Porque a gente até ouve muito essa história quando a gente está em treinamentos, seminários, né, de tias, a gente ouve falar bem assim, um pregador estava ministrando e aí ele falou bem assim, eu ganhei 2,5 almas para Cristo. Ah, tá, era 2 adultos e uma criança. O meio é a criança. Não. Não pode, né? Não, porque são 2 crianças e um adulto. Porque o adulto ele vai ter a meia vida para Cristo. A criança é a vida toda, inteira, né? Sendo dedicada a Deus. E o adulto já passou de uma certa idade, já foi a metade da vida, né? A gente não está dizendo nem que foi a metade da vida. Mas a criança vai ter, desde o início da sua vida, dedicada a Cristo. Tá. Né? Sim. Então, assim, tanto que quem aceita Jesus, depois de um tempo, fala assim, por que eu não conheci o Evangelho antes? Por que eu não vivi essa experiência antes com Deus? E a criança vive desde a juventude, né? Exatamente. E sobre o culto infantil em si, porque tem algumas igrejas, irmã, que elas não conseguem ter um ministério infantil grande, entendeu? Talvez não tenha uma sala preparada, né? Não tem pessoas capacitadas para fazer esse trabalho, que tem que ser um trabalho de pessoas capacitadas, né?
E o quanto um culto infantil, trazendo pessoas de fora, traz um impacto para essa igreja, que talvez não tem condições de ter um ministério, mas prioriza o que pode, né? Muitas vezes prioriza uma vez no ano, 2 vezes no ano. Qual o impacto esse culto traz no meio da comunidade, no meio da igreja? Vamos lá. Primeiro a gente vai pegar a igreja que ela não realiza nenhum outro trabalho, a não ser esse culto uma vez no ano. Isso. Né? E não é a realidade de poucas igrejas, não. É muitas. Muitas igrejas, tipo, pega o dia das crianças e fala assim, já que é dia das crianças, vamos fazer alguma coisa. Aproveitar o embalo. Então, assim, primeiro, que um único culto, uma vez... Você imagina os adultos indo para a igreja uma vez no ano? Não dá, né? Não dá. Né? A gente não recebe tudo que a gente... Daquele alimento espiritual, que ela está em comunhão ali. Não que a criança não vai estar em comunhão no culto dos adultos, mas é uma linguagem diferenciada, né? Agora, a questão é, por que essa igreja não faz esse trabalho? Entendeu? Sim. Porque muitas das vezes a gente vê mais desculpas para não fazer, né? Porque é igual você falou, por exemplo, temos, falta pessoas, falta, né? E eu achei muito interessante que você falou assim, porque precisa ser pessoas preparadas. E é essa a chave. Tem que ser pessoas preparadas. Porque, às vezes, até quer começar o trabalho, coloca qualquer pessoa, sabe? Tipo, vem cá, fulano, você não está fazendo nada. Vamos cuidar desses meninos. Vai lá, tomar conta das crianças, entendeu? E as crianças, se você pensar na base, que precisa ser bem alimentada, que precisa ser fortalecida, que precisa ser vivificada, experimentar e ter a experiência com Cristo para levar isso para a vida, a gente está falando de algo muito sério. E, às vezes, por exemplo, se a igreja tiver como fazer isso uma vez por semana, que seja no domingo, revezando muitas das vezes, né, ali as pessoas... Gente, é um retorno tão maravilhoso. A gente vê, às vezes, famílias sendo impactadas por causa de uma aula que foi feita lá no domingo, de um culto, né, que foi feito. Tem igrejas hoje, eu acho maravilhoso isso. Tem igrejas que já estão fazendo a igreja da criança. Tem uma igreja aqui em Vila Velha que já tem o culto Tem das várias crianças todo aqui domingo, os pais e o culto mesmo. Não é só ficar lá brincando, não, o culto. Isso. E você vê as crianças adorando, né? E isso é, meu Deus, que coisa linda, sabe? Você está vendo ali a criança, sentindo a criança adorando ao Senhor. Ela está aprendendo o que é adoração no culto. Porque hoje a gente vê essa questão de que muitas igrejas ainda têm só a EBD. É a única coisa que tem para as crianças, é a EBD, né? E não é que, tipo, vamos parar de fazer EBD. Não, pelo menos já é um início, não, né? Assim, é um início. Todo mundo começou com a EBD, na maioria das vezes. Então, agora, fora isso, às vezes, por exemplo, igrejas que têm célula, né, e tal, começa ali, a criança começa, às vezes, vamos dar um jeito aqui, né? Tem um cantinho aí na casa da irmã para a gente colocar essas crianças. Normalmente, o Ministério Infantil começa mais ou menos assim. Não, agora a gente precisa de mais espaço. Não, agora a gente precisa... Está chegando mais crianças, Isso, né? E vai vendo. Porém, se a gente não começar, o que acontece? A gente não vai ter, né? Isso aí. Então, assim... Uma vez no ano, voltando ao Sim, uma vez no ano. Tem impacto grande ou pouco? Tem o impacto... Pequenininho. Assim, porque uma vez no ano é melhor que nada. É menos pior do que nada, Porém, vamos pôr assim, né? Às vezes eu vou fazer um culto. E aí, qual o tema que eu vou colocar para aquele culto, para que aquilo tenha realmente um efeito que teria que ter, por exemplo. E, às vezes, até esse culto, uma vez no ano, ele é realizado muito assim, tipo, vou colocar o tema tal porque é bonito. Né? Não é algo minucioso, assim, para tentar trazer uma mensagem para as crianças, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar qual que é a necessidade das crianças da minha comunidade, da minha igreja, sabe? Para que isso também tenha, assim, um impacto legal, né? E, por exemplo, a gente... um tema que eu gosto muito de fazer, inclusive, que é o Conectados, que é o tema do momento, assim, para, né, uso internet, não sei o quê, meu Deus, o que eu faço? E aí, é um tema que está sendo muito utilizado até nos cultos infantis, que tem um impacto para a comunidade, para as crianças da minha igreja, enfim, né, abrange tudo isso aí. Então, tem o impacto? Tem, sim.
né? Aquele culto ali, a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Vai preencher aquele espaço ali, é uma semente que está sendo colocada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, por que eu não posso fazer mais? No caso, uma vez por mês, né? Nem todo mundo consegue, né? Uma vez por assim, mês. Pelo menos de o dois culto em meses. si, mas, por exemplo, a partir do momento que eu estou começando do zero, vamos pensar, eu estou começando do zero, né? E aí, por exemplo, eu tenho uma EBD legal, dá para mim começar a fazer todo domingo alguma coisa à noite aí, né, para essas crianças. Será que um domingo sim, um domingo não, para ir começando, né, alguma coisa. Tem que se ver a estratégia, porque cada igreja tem um contexto, um histórico, né, e tal, para a gente estar avaliando o que pode ser feito para começar um trabalho real com essas crianças, não só uma vez por ano, né? Sim. Então, assim, eu posso fazer, né, começar aí com algo mais. Hoje, na minha igreja, por exemplo, a gente faz o culto, que é praticamente uma festa de criança a cada 3 meses. Porém, a gente tem ali também a nossa EBD e tem também alguns cultos que a gente faz, assim, por exemplo, a gente teve o nosso culto de Páscoa agora para as crianças, né? Tá. Então, por quê? Porque a gente queria tirar essa coisa que o mundo, né, a Páscoa comercial, da Páscoa real. Da Páscoa. Então, a gente fez um evento só para isso. Existem eventos que a gente pode estar fazendo na igreja também, porque quando a gente fala em outros ministérios, vamos por aí, né? Vamos para o Ministério de Mulheres. Aí você vai ver, tem chá de mulheres, tem Outubro Rosa, tem o Dia da Mulher, tem, sabe? Tudo isso tem que ser pensado para a criança também. Então, uma vez no ano é pouco. Um impacto muito pequeno, né? Assim. Exatamente. Você não vai ter uma continuidade desse trabalho. Tem criança que só foi no culto infantil, depois não voltou mais, né? Porque não tem mais nada. Eu acho que, assim, geralmente as igrejas é EBD pela manhã. Eu acho que o pastor que tem uma EBD poderia jogar a EBD dos adultos para a noite, para ficar no culto. E amanhã seria uma manhã infantil, todo domingo, para as crianças. Aí seria um culto infantil pela manhã. Aí eu acho que caberia, assim, para ter todos os dias no domingo, né? Para as crianças. Aí não seria algo oscilado, mês sim, outro mês não. Aí seria todo domingo de manhã para as crianças. Aí talvez eu creio que seria algo bem ideal para que não venha ter um culto só apenas só no final do ano, igual foi falado aqui, no Dia das Crianças. Não, toda manhã infantil. Adoração infantil, tema que a pessoa quiser colocar. Deus, né? Isso aí, infantil, relacionado à criança. Um culto de adoração, né? Como os de domingo para os adultos. Isso, e a EBD joga, no caso, tem igrejas que já fazem isso, para poder ficar, já incentivar a pessoa de 6 até o horário do culto. Eu acho que caberia algo desse tipo. A igreja que consegue fazer isso é legal mesmo, hein? Às vezes essa pode ser a realidade da sua igreja, né? Por exemplo, que talvez você pensou nessa possibilidade devido à sua realidade, né? Às vezes para outra igreja vai ter que ser uma outra estratégia, sabe? Tem igrejas hoje que a EBD é online ainda, né? Tem igrejas que a EBD ainda é online. Então, assim, tem que se pensar, para cada igreja é uma estratégia, né? Tem igreja que todo domingo tem o culto das crianças, assim como tem o do adulto. O que eu vi que tem o culto das crianças, da criança no mesmo horário do adulto é a igreja ali da Praia da Costa. A igreja. E eles fazem o culto, né, de criança, e o culto, eu nunca fui, né, mas provavelmente eles falam que é culto mesmo, entendeu? Não é brincadeira, não é ficar pulando de pula-pula, não. Culto mesmo, já para ensinar as crianças, né, que desde pequenos eles têm que adorar a Deus. Até porque, vamos pegar nós adultos, por exemplo. Você vai num culto hoje, aí foi ministrado, vamos pôr aí, falaram da viúva, né? Tem uma pregação da viúva lá. Você vai no próximo domingo, aí vem alguém, fala sobre a viúva. Próximo domingo, a viúva. Pô, de novo. Só tem a viúva na Bíblia? Então, a criança ela vai muitas das vezes e aí dão uma folha para ela pintar. Próximo domingo, dão uma folha para ela pintar. No outro domingo, dão uma folha. Poxa, sabe? Só isso? Então, assim, por que muitas das vezes a gente não tem
o culto, né, das crianças, você tem que pensar na dinâmica do culto. Quem é que vai ministrar para essas crianças? Quem vai louvar? Quais vão ser os louvores que vão ser ministrados para essas crianças? Então, da mesma forma que a gente elabora um culto para os adultos, tem que ser elaborado o culto para as crianças. É planejado. Teve alguém ali, o pastor, que ficou ali, gastou um bom tempo preparando aquela mensagem daquele culto. Né? Tudo tem que ser bem feito para a criança, até porque essa criança ela vai crescer, vai virar uma adolescente com a visão de que a igreja não vê ela como importante, que para ela pode ser qualquer coisa. Então, a gente está pensando depois, pensamos no adolescente, agora pensa num futuro adulto que vai ver a igreja como algo que não é nem importante, só tem, sabe, aquela visão, está indo. Aí esse adulto vai gerar os seus filhos e, às vezes, nem vai criar na igreja, porque a igreja não foi importante para ele. Né? Não estou generalizando, estou dando um exemplo. Assim, lógico. Mas, por exemplo, a gente tem que colocar em prática a visão de que é fundamental ter um ministério infantil. É fundamental você pensar nessa base dessa igreja e é fundamental estar preparado, se preparar para o que for feito para a criança, do mesmo jeito que a gente se prepara para uma ministração de adulto. Uma curiosidade que eu vou contar aqui para vocês. Eu já fui preparar uma ministração para crianças uma vez e eu levei 4 meses para preparar uma mensagem de um congresso uma vez. 4 meses. Desde a data que me chamaram, cada mês, Deus me deu um pedaço. Passei elaborando. E eu falo para vocês que quando eu terminei aqueles 4 meses ali, sabe, remoendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu tinha digerido tanto aquilo para mim, sabe? Eu tinha me alimentado tanto daquela palavra para mim, quando a gente chega para poder aplicar aquilo para a criança, então a gente está assim, cheio daquilo, sabe? Cheio daquela palavra, e aí você vai jorrar, né? Você vai transbordar aquilo. Então, não tem como você colocar qualquer pessoa. Não é só ir lá e colocar 3 palavras. Uma pessoa sem vida com Deus. Uhum. Sabe? Essa criança vai ter uma experiência com o Espírito Santo, se a pessoa que está ali para transbordar não tem. Para ela, aquilo não é importante, talvez. Está ali, às vezes, me colocaram aqui, eu não quero estar aqui, sabe? Me empurraram para cá. Então, a gente tem que pensar em todos os detalhes quando a gente vai. E não negligenciar só porque é criança, né? Qualquer coisa serve, né? E, às vezes, o fato de ter uma vez só por ano é um ato de negligência já. Verdade. Com você, Arthur. Posso mandar um abraço para o nosso patrocinador? Pode